Ok, estamos hoje aqui no Chiado, no Palácio das Especiarias. Temos um convidado muito especial para um episódio muito especial. Queremos abordar o turismo na sua autenticidade e identidade e naquilo que pode contribuir para a cidade. Portanto, temos aqui hoje, claro, o André Casaca connosco e o Tiago Pereira, que nos vai explicar aqui um bocadinho todo o conceito e, sobretudo, toda a intenção por trás desse projeto. Se calhar, André, começava um bocadinho por ti, que és um bocadinho culpado por estarmos aqui hoje, e depois passamos ao Tiago. Ok, então, dar nota de que de facto estamos na presença de uma pessoa que é genial do ponto de vista do turismo e, portanto, a ideia é aqui tentar perceber como é que a operação se iniciou, qual foi a visão, onde é que estamos, quais são as ideias futuras. Perceber aqui também os conceitos de fusão que a hotelaria neste momento tem, grande transformação. Portanto, eu acho que o Tiago é a pessoa ideal para falarmos disto, apesar de eu não gostar muito de falar destas coisas. E, portanto, passar a palavra e convidar a primeira pergunta, que é: porquê o turismo? Porquê que apostaste no turismo? Paixão. Portanto, eu tenho paixão por receber pessoas, por tratar bem quem nos visita e foi assim que tudo começou. Portanto, inicialmente, através de quartos que arrendava aos estudantes, e só que o André conheceu, que nós nos conhecemos, que depois acompanhou a tendência crescente do turismo, portanto, e acabou por se transformar numa ótica mais de turística e menos de residência de estudantes. E que depois, portanto, enfim, como alicerçada na paixão por receber as pessoas e por mostrar o que de melhor temos no nosso país, fui construindo, pouco e pouco, portanto, na medida dos meus recursos, construindo uma oferta que tentei sempre que fosse diferenciadora, de uma forma que fosse valorizada pelos nossos clientes, por quem nos visita, mas que se revestisse também de singularidade. Ou seja, é aquilo que eu digo à minha equipa, enfim, todas as pessoas que trabalham comigo, sabem que nós queremos construir um caminho só nosso, um caminho modéstia à parte e com humildade sempre, mas um caminho que seja só nosso e que não seja fácil de aplicar. Pois. Portanto, é no fundo este oceano azul que nós tentamos construir aqui diariamente, alicerçado no que de melhor o nosso país tem. Portanto, e esta vertente de não ficarmos apenas agarrados às paredes que os nossos antepassados construíram, digamos assim, mas também sentir que se estamos a usufruir desse legado, temos também uma missão e uma responsabilidade de produzir futuro. E essa produção de futuro alicerçada nos nossos valores, na nossa cultura, daquilo que realmente atrai as pessoas quando pensam em visitar Portugal, é isso que nós, enfim, que nós fazemos no nosso. É isso que faz parte do nosso ADN, digamos assim. Penso que continue minimamente a essa pergunta. Paixão é o que fica, porque depois tudo o resto tu dizes é a continuidade dessa paixão e a descobrir um caminho a fazer e não. Ou seja, o pressuposto inicial, tenho quase a certeza que não era chegares a este conceito. Foste descobrindo pelo caminho e chegaste a um conceito que está muito alicerçado nas tuas ideias, que é o que mais se nota, e sobretudo com muita história associada.
E é uma forma de fazer muito diferente, não é? Porque normalmente o que nós vemos, até para quem faz algo relacionado com o turismo, não é mantém as paredes e o recheio vai embora. E aqui é quase a abordagem completamente diferente, que é tudo bem, temos estas paredes, vamos preservar o recheio, vamos preservar os legados e a história, e isso sim é que vai fazer parte da oferta. E essa abordagem é muito diferente, tendo em conta aquilo que normalmente eu vejo, não só em termos de residencial, quem vem para Lisboa, mas também muito em termos de turismo. Portanto, aí de facto o modelo não é replicável porque a história não é replicável, é de cada lugar. E isso é que. Ok, e qual é a história deste palácio? Já agora, é a primeira vez que eu estou aqui, portanto, eu já agora gostava de perceber. Isto é um edifício muito antigo. Não se sabe muito acerca da sua data de construção, por um motivo muito simples. A documentação que existia terá sido destruída no terremoto. Portanto, há registros de um projeto de reconstrução do edifício, em data posterior ao terremoto, mas sabe-se que as fundações do edifício são bastante anteriores. Aliás, isto é notório, basta visitar a arquitetura do edifício e perceber que a parte de baixo, portanto, tem uma configuração que, que a cave, né? Portanto, as cavalariças e tudo isso, tem uma configuração em termos de paredes mestras e tudo que não corresponde com exatidão Exato. àquilo que depois está por cima. Portanto, a resposta à sua pergunta não é fácil de dizer. Gostava mesmo um dia de saber, eu tenho-me debruçado sobre isso, mas eu diria que é um edifício finais do século XVI. Por aí. E o que é que aconteceu depois neste edifício? Aliás, quando como é que foi a primeira vez que o encontrou, não é? Porque eu já passei tantas vezes nesta rua e nunca tinha dado. É isto que às vezes ainda é incrível em Portugal e em Lisboa, né? Eu vivo em Lisboa desde sempre. Passei aqui 1000 vezes, nunca reparei. Portanto, eu imagino como é que. Sei que não o encontrou assim, não é? Imagino que não, mas como é que foi essa primeira descoberta? Foi o André que. Fio quinto. Claro. Ok, como é que foi essa? Então, há uma pergunta para os dois. Como é que era este edifício, não é? Quer dizer tudo isso. Quando eu entrei aqui a primeira vez, também nunca tinha dado por ele, mandei uma mensagem ao Tiago a dizer: este é o edifício. Foi assim, uma coisa assim, não sei se foi bem, foram essas as palavras, mas foi uma coisa assim do género. E não tinha saído ainda da porta de entrada. Ok. Ou seja, quer dizer, quando tu entendes que há um conceito que mais ou menos se enquadra e quando vês que a coisa tem potencial, depois há muito trabalho pela frente a seguir, não é? E aqui tenho a certeza que houve muito trabalho, muito desgaste e muito risco associado, mas é daquelas coisas que salta à vista. Só podia ser aqui. Tinha que ser aqui, não é? E depois houve aqui muito trabalho do Tiago e muito suor e lágrimas, mas quando ele cá entrou, pensou exatamente a mesma coisa, acho eu. Tem que ser. Porque na altura falávamos que era, ok, a empresa era muito pequenita e estava a crescer e a consolidar. Agora, para fazer alguma coisa, para arriscar, tem que ser o edifício, não pode ser Uma coisa. um edifício, tem que ser um. E isto era uma coisa que estávamos sempre a discutir com alguma uma ligeireza, mas lá está, este era o edifício. E se pensarmos hoje o que é a operação, depois este edifício foi o alicerce para Tudo o resto. tudo o resto em termos de consolidação. Em termos de consolidação de conceito, em termos de consolidação de visão, em termos de adaptação da visão que já existia àquilo que é a operação atual. Então, eu acho que aqui foi um bocadinho a capacidade do Tiago colocar ao serviço do edificado aquilo que eram as ideias dele, basicamente. Estavam-me a dizer há pouco que morava cá um senhor e que havia uma governanta, portanto, houve aqui várias. Como é que isto foi? Havia um hostel no último piso, inscrevia uma senhora, a Dona Maria José, que era a última governanta, que ainda está viva,
Temos que palácio, enquanto palácio. Havia um pequeno restaurante, também deste chão. Mas falando aqui e o André explicou um pouco como é que isto aconteceu. Foi realmente assim, portanto, na altura, o André era já na altura, portanto, já foi lá em 2016, era das pessoas que eu conhecia, que melhor, enfim, que melhor conhecia a zona histórica em termos de edifícios, de oferta, enfim. Já na altura era uma enciclopédia Tentava. do imobiliário. E então eu desafio o André, a fazer aqui uma parceria. Eu quero realmente, não quero encontrar mais uma operação, ou isto, eu quero encontrar um edifício à operação. Ok. Correram meses de Quase um procura, quase um ano de procura. Portanto, o André procurou, enviava-me pronto, bots que iam surgindo, e uma altura que eu penso que ele já devia estar meio chateado com isto. Tiago, enviou-me um e-mail, ainda me lembro desse e-mail. Tiago, ou é isto, ou não sei o quê, pronto, enfim. E então eu vi o edifício e pensei, poxa, André, olha, eu tomo um pequeno almoço todos os dias a olhar para esse edifício. Olha que giro. Ok. Engraçado, porque eu morava na Rua das Flores e de lá vê-se o edifício. Um edifício. Então, todos os Incrível. dias olhava para o edifício, estava à minha frente. Estava literalmente à frente. Estava literalmente à minha frente. Incrível. E então foi muito giro, porque quando cá entrei senti que realmente era este, enfim, o projeto que ambicionava, que sonhava, né? Portanto, isto não foi fruto do acaso, foi fruto de pesquisa, né? Um ano de pesquisa. E chegámos aqui e não encontramos as coisas assim, encontramos o edifício a precisar de uma forte intervenção. Intervenção essa que já está concluída, enfim, que é aquela que se apresentou. Estás a falar daquela questão de que houve muito risco, né? Que é uma coisa que normalmente toda a gente. Porque eu acho que há aqui uma série de coisas que são as coisas incomuns. É um edifício incomum, há muito risco, mas quem investe não se afasta, há uma preservação da história ao invés de apagar a história e monetizar rapidamente. Está tudo feito ao contrário. Ou seja, parece que está tudo feito fora da lógica normal, não é? Mas isso é interessante. Como é que foi lidar com esse. Porque eu acho que isso é um ponto muito importante às vezes para quem pensa em investimento, que é não só avaliar o risco, mas como é que se lida depois com essa avaliação, porque a ideia normal é, se eu avalio o risco e ele é maior do que X, eu já não vou. Neste caso, aparentemente havia o edifício, portanto, eu acho que havia claramente a intenção de isto é para avançar, mas depois como é que isto se gera dia a dia, não é? Em termos de obra, em termos de gestão de recursos, de planeamento, se é que se gera, ou então a pessoa assume só que é para avançar e acabou. A primeira parte, eu acho que ninguém tem. Quem faz as coisas a sério com uma perspectiva de longo prazo, ninguém tem o plano no zero. Ok. Isso para mim é uma coisa mais óbvia. Porque nós queremos chegar de um ponto A a um ponto B, mas não sabemos que temos o A1, o A2, o A3, o A4, o A5 e o A3 muda tudo. Exato. Portanto, o pressuposto inicial, se eu bem me recordo, era tentar ao máximo ficar com uma parte do edifício numa lógica de exploração de alojamento, que já existia, que é uma operação do terceiro piso. Portanto, já havia um concorrente em casa também, não? Mas pronto, havia aqui essa atividade. E depois, à medida que as coisas foram evoluindo, o conceito foi crescendo e aí o Tiago sabe melhor do que eu aquilo que foi fazendo, mas foi tudo sempre um bocado mais sem travões. Né? Eu lembro-me da primeira ideologia de quarto ser medida em pés, em passos. Olha, no quarto. E era assim que se pensava. Não havia muitos desenhos, não é? E pronto, e é isso que depois dá origem. A forma como tu começas a conhecer as coisas, quando não é tudo, vai do etc.
é muito mais especial do que quando é tudo by the book. Eu tenho muito problema em estrutura. Não consigo fazer as coisas iguais sempre. Mas percebo que isso me ajuda a perceber melhor as coisas do que se tivesse uma estrutura sempre fidedigna. Eu acho que aqui, este caso concreto e outras operações são muito isso. Partes do ponto A para chegar ao ponto B, não sabes o que é o ponto B, mas vais tentar Vais descobrindo até lá chegar. conforme a informação que chega. Ok. Construiu-se o conceito, acho que construíste assim o conceito, foi um bocadinho a navegar os mares longínquos, diria eu. Com a visão sempre que tinha realmente a visão sempre foi integrar, mas sabia que era um percurso bastante difícil para onde lá chegar. Desde logo, que existiam mais operações utilizadas para saírem, não é? Que havia todo um processo super burocrático de obras, não é? Pela frente. E toda essa gestão foi extremamente difícil. E academicamente impossível. Quanto tempo é que durou esse processo? Até hoje. Muitos anos. Começou quando? Começou em 2016 Ok. e está agora a acabar. O conceito hoje, não é? Ou seja, há um processo de consolidação de 8 anos. Sim, no fundo é tentar perceber aqui. Nós hoje estamos perante, se calhar, este ponto B que estamos a falar, não é? É algo que se calhar não era propriamente imaginável. Quando isto começou, havia uma pequena operação de alojamento local. O que é que foi acontecendo entretanto? Bem, então eu já vou passar essa diretriz toda aqui ao gênio por trás, mas na prática, começo desta operação que hoje tem um caráter de integração total do edifício, no momento zero, era um espaço que tinha uma afetação habitacional e que se transformou num alojamento local com esse propósito. Né? Depois, esse bom trabalho, diria eu, foi proporcionando a possibilidade de ir integrando os outros espaços do edifício até que se chega ao macro-livro, né? Que hoje é um livro. Sim, no fundo, quando arrendei a primeira fração deste palacete, tudo era mistério aqui, porque havia frações vazias, volutas, havia aquele cheiro característico das frações que estão vazias e muito envelhecidas, havia, enfim, paredes, enfim, misteriosas que não sabia o que é que estava por trás, de tijolo, não é? Tijolo decente, não é? Havia, enfim, escadas que não davam a lado nenhum, enfim, tudo era um mistério. E aquilo que, à medida que eu fui descobrindo o edifício, enfim, foi crescendo a minha vontade também de devolver o palácio ao palácio, digamos assim. Ou seja, isto não estava assim, portanto, estavam muito compartimentados. Mas facilmente se percebia que isto terá sido, noutros tempos, uma grande casa, no fundo, aquilo que é muito próximo daquilo que é hoje. Mas o ponto em que encontrei o edifício não foi assim. Portanto, e foi crescendo, lá está, uma operação de alojamento local, né, que arrendou uma parte do edifício e que depois foi arrendando outras e crescendo dentro das frações devolutas. Portanto, aliás, em alojamento local, é importante saber-se que arrendei uma fração que tivesse lá pessoas a morar. Eu conhecia, quando entrei em 2012, eram casas que estavam com pombos mortos lá dentro, vidros partidos, completamente ao abandono. Enfim, e foi esse o estado em que encontramos a cidade. Na altura eu lembro-me de trabalhar como guia turístico, a acompanhar excursões de estrangeiros que visitavam o país e quase que tinha vergonha de apresentar a minha cidade. Estava tudo a cair aos pecados. Cheirava mal nas ruas, eu lembro. Cheirava mal nas ruas, estava tudo partido, degradado, enfim, não havia o mínimo de
enfim, de Dignidade. zelo e dignidade que os edifícios merecem. Uma coisa que o alojamento local fez, e foi o maior responsável, foi devolver essa dignidade à cidade e também dar oportunidade às pessoas que nela vivem de exportarem o que de melhor o nosso país tem. E nós, como agentes, seja de alojamento local, seja de qualquer regime hoteleiro, nós, como agentes, temos que perceber que somos produto, mas também temos que ser produtores. E ser produtores é ter aqui o Miguel, ter o Diogo, ter a Dona Cecília, que são pianistas e que vêm aqui tocar piano todos os dias. Ter o pintor, que vem aqui vender os seus quadros. Integrar Ter a fadista, que vem cantar fado. Estamos a falar de pessoas enfim, que vivem para a cultura, que nasceram cá nesta terra e que vivem para a cultura através das pessoas que nos visitam. Ok. Portanto, é muito delicado, mas também desafiante olhar para este contexto, porque estamos a entrar numa abordagem, um alojamento local, digamos assim, tem muitas vertentes que eu também não gosto. Não me revejo num alojamento local, enfim, que não acrescenta nada à cidade. O alojamento local tem que ser produto e produtor, essencialmente produtor da enfim, da sociedade em que está envolvido. E só nessa ótica é que faz, do meu ponto de vista, sentido. O alojamento local com as camas não sei o que do IKEA, com não sei o que, com qualquer americano, ou chinês ou iraniano ou compra e põe aqui a faturar, entrega a uma empresa para, enfim, gerir, esse alojamento local penso que não faz muito sentido. Esse alojamento local deve estar a dar camas às pessoas que precisam dessas camas. O alojamento local que está aqui e que cultiva a história, a cultura, a arte, que promove o país, esse tem que ser apoiado. Portanto, são formatos diferentes e eu penso que compreendo a visão de quem está revoltado, atenção, mas penso que tem que existir esta sensibilidade. Pois é, acho que muito pouca gente conhece esse lado de um alojamento local produtor. Eu acho que a grande maioria das pessoas, quando pensam no alojamento local, pensam quase numa extorsão da cidade e de possíveis casas e etc. E não veem o outro lado que não tem que ser assim, Claro. mas também tem que ser um esforço muito deliberado para não ser assim. Não é? Eu devo dizer o seguinte: esta matéria é sensível Claro, e hoje mais do que nunca mas nós temos cá vou sempre. aprender o alojamento local para baixo. Exatamente. No entanto, seja um alojamento local, seja um hotel, seja uma residencial, tudo aquilo que abriga ou que funcionar em Lisboa tem que ser fortemente focado em exportar aquilo que de melhor nós temos. Portanto, herdarmos esta cidade lindíssima, portanto, as pessoas vêm cá porque a cidade é bonita, porque os nossos antepassados nos deixaram esse legado, não é? Portanto, não é porque, enfim... É por causa dos edifícios dos anos 90. Não é por causa das aberrações que se andaram a fazer dos anos 70, 80, 90. Portanto, é por causa de, enfim, entre outros fatores, da nossa história, da nossa gastronomia, da nossa cultura, enfim, dos nossos, enfim, das nossas origens, daquilo que enfim, que representa Portugal, é que os turistas nos visitam, ok? Portanto, então, se queremos continuar a receber turistas, se queremos continuar a receber pessoas interessadas nisto, nós temos que ter uma orientação das unidades e, enfim, estratégica, coletiva, para esse fim. Agora, abrir um hotel só porque sim, só para, enfim, não faz, do meu ponto de vista, sentido na ótica da cidade. Começa a não fazer. Ok? Começa a não fazer. Sim, Pode fazer, mas neste momento começa a não fazer. sim, até porque normalmente os hotéis são edifícios grandes
E nós, por exemplo, Lisboa e Porto, quando normalmente chega um hotel, significa que há muita coisa, se calhar, nesse quarteirão que deixa de existir em prol do hotel. Foi o que não aconteceu aqui também. E, portanto, parece que se troca a identidade da cidade por uma cadeia hoteleira. E depois, e há aqui um ponto também importante, nós, antes de chegarmos aqui a esta sala, estava à altura dos pequenos almoços, as mesas estão cheias, estamos a falar num hotel cheio, portanto não estamos a falar num hotel vazio. E eu acho que quando temos de facto essa questão da cultura e do legado e da história, também chegam a nós as pessoas certas e as pessoas mais capazes também de respeitar essa história. Eu gostava muito, enquanto portuguesa, de ver isso acontecer mais espalhado pelo país inteiro e não sentir, lá está, que estamos a dar do nosso espaço e da nossa história em prol só de mais um hotel que tem 100 quartos e que está no centro da cidade e que é de uma grande marca internacional, nada contra. Mas é bom quando existe mais lá está, esse respeito, não é? Saber que a história está cá, é respeitada e é enaltecida e não é apagada, que é o que às vezes. Nesse contexto, portanto, eu tenho mais operações aqui no Chiado, portanto, uma é a Casinha das Flores, onde comecei, outra chama-se Solar dos Poetas, e aqui é o Palácio das Especiarias, enfim, e precisamente cada uma dessas operações procura, enfim, ser exportadora de algo made in Portugal. Ok. Portanto, a Casinha das Flores exporta o quê? Exporta arte. Portanto, nós temos todo o edifício, portanto, que nós ocupamos, porque há frações que são ocupadas por moradores, que, enfim, moram no edifício. Curiosamente, um deles é pintor e, enfim, está integrado. E está completamente integrado, porque dentro do edifício criámos uma galeria de arte para ele. Ou seja, é o nosso artista residente. Portanto, e depois convidamos pintores de renome, portanto, portugueses, que exibem periodicamente, a cada estação, portanto, exibem as suas obras de arte. Portanto, são tributos que fazemos a esses pintores. Okay. Estamos a fazer um tributo a Jacinto Luís. Estamos a preparar um outro tributo que vai, enfim, vai ser muito interessante também, porque vamos, não vou divulgar já o nome, mas portanto, vamos expor obras que fazem referência às figuras do imaginário português. Portanto, vamos poder visitar o Papão, vamos poder visitar o Velho do Restelo, vamos poder visitar, enfim, o Adamastor, portanto, ou seja, todas essas obras de arte algumas estão a ser ainda pintadas, mas vão integrar esse espólio. Esse professor, curiosamente, é um professor universitário e vai ter 2 dos seus alunos, dos melhores alunos, a expor. Portanto, ele vai expor no piso do meio, no piso central, e ele vai, nas outras galerias, vai promover os seus alunos. Portanto, lá está. Não sermos apenas produto, mas produzimos, incentivarmos, divulgarmos. É esse o nosso papel. Para além de vender quartos mais caros ou mais baratos. Aquilo que nos tem que dar pica tem que ser isso. Eu penso que isso é o mote para o sucesso. Da mesma maneira, o Solar dos Poetas, portanto, faz referência aos poetas e poetisas maiores da nossa história, mas vai também promover, porque estamos em fase de conclusão do projeto, vai promover escritores contemporâneos. Portanto, na Praça Camões, enfim, vamos devolver à cidade aquilo que terá sido, segundo os registros indicam, um dos primeiros quiosques de Lisboa. Portanto, e nesse quiosque vamos vender obras de jovens poetas. Ou seja, vamos ter os senadores, não é? As aulas Camões, as aulas de Pessoas, Labela Espanca, Natália Correia, os hóspedes, e quem quiser pode circular pelas diversas áreas do edifício e à medida que vai percorrendo as aulas, vai sabendo algo sobre a história de determinado poeta que terá sido importante no seu tempo
mas também depois vai ter a possibilidade de aceder a obras enfim, de escritores e de poetas contemporâneos, ou seja, lá está, produto e produtores. Aqui no Palácio das Especiarias também, portanto, não fazemos só referência à nossa história, mas também promovemos, olha, ainda há pouco tempo estive aqui com o engenheiro José Matos e Silva, que está a representar Portugal enfim, nos exames, nos testes da ADN que estão a fazer aos ossos de Cristóvão Colombo, para perceber se ele é português ou não. Ninguém fala disso. Em Espanha passa em horário, deu uma entrevista em horário nobre na TV. Portanto, nós, enfim, temos palestras que vamos dar aqui, portanto, e que vamos, enfim, dar a conhecer e promover esta visão dele, que é uma visão também nossa, enquanto empresa, e também, no fundo, enquanto português, puxar um pouco a brasa à nossa sardinha, não é? No fundo, é este papel que nós queremos ter e que acaba por ser a chama que alimenta esta vontade de receber quem nos visita. Deixa-me só ressalvar aí um ponto que é extremamente engraçado, que é o Chiado, no passado, na sua história, quem é que vivia no Chiado? Eram os poetas, os escritores, os professores, portanto, tudo que é o legado do Chiado, enquanto zona de Lisboa, é aquilo que está explanado nas operações de alojamento que depois integram essa própria comunidade. E, portanto, aí acho que é o fator diferenciador, que é, okay, o legado existe, vamos respeitá-lo, vamos integrá-lo e vamos desenvolvê-lo, que é a tal questão do produto e do produtor e do produzido. Portanto, é isto que, no fundo, dando aqui um bocadinho a opinião pessoal, é isto que eu acredito em termos de turismo no futuro, na integração e na fusão da comunidade e dos espaços de turismo com aquilo que é a habitação e toda a integração da zona em si. Portanto, acredito eu que estamos numa fase de transformação da hotelaria e temos aqui um caso concreto do que eu acho que será um pouco o futuro. E o que é que as pessoas dizem dos hóspedes que vêm cá? Não sei se muitos visitam Lisboa e Portugal pela primeira vez ou se já vieram várias vezes. Qual é que é a reação deles quando estão, de repente, alojados num sítio assim, não é? Quando são expostos a esta história. O que é que as pessoas comentam? Quais é que são as reações? Como é que é? Sou suspeito, porque, enfim, mas posso, enfim, os comentários que os clientes escrevem nas redes sociais são públicos, basta lê-los e perceber que em cada 5 comentários há um cliente que diz que é a melhor experiência que teve, portanto, a nível hoteleiro. Basta lá ir e ler, porque não sou eu que escrevo, são clientes de todo o mundo, portanto, estar a tomar um pequeno almoço e ouvir o Zeca Afonso, né, por exemplo, né? Nós temos um momento aqui ao pequeno almoço que é o momento português, em que se cantam 3 canções pela voz da magnífica Carla Pires, se cantam 3 canções em português. As pessoas choram, as pessoas vibram, as pessoas filmam, as pessoas, enfim, levam daqui uma experiência, segundo o que eles escrevem e dizem, uma experiência irreplicável. Pois, exato. E não tenho dúvida nenhuma que levam Portugal no coração. Pois. Diferente. Tem essa diferença que acaba depois por transportar e ficar marcado. Okay. E há mais projetos a vir? Quais são os próximos passos deste? No fundo, a visão de futuro. Como é que... Porque assim, como tudo aqui foi feito fora da lógica, nós não podemos usar propriamente como case study, mas devíamos usar dados os resultados, não é? Ou seja, como é que nós pomos... Eu acho que há dois desafios que eu vejo do meu lado, que é como é que nós contamos mais esta história às pessoas normais para perceberem que o turismo pode não ser só uma ameaça e pode enriquecer a cidade e enriquecer a comunidade,
mas sobretudo como é que também mostramos a outros operadores turísticos que esta abordagem também funciona, não é? Porque eu acho que todos nós, pensando eu lido com uma panóplia de pessoas muito, desde investidores a clientes particulares, a pessoas que já estão na hotelaria, outros que não, simplesmente pessoas que estão a visitar Portugal, amigos de amigos. Como é que nós, não sendo a experiência replicável, no fundo eu gostava que fosse, não é? Esta aqui a minha questão, não é? Eu gostava que... Como é que as pessoas podem respeitar mais o conceito turístico da integração? Como é que se pode atingir este equilíbrio em que toda a gente ganha? Não é? Porque aqui, no fundo, há uma solução em que toda a gente ganha. De facto, há um... Isto é importante que se perceba, não é? Há um negócio a correr que tem que correr bem para fazer sentido. Há a preservação da história, do legado, sim senhora. Há enriquecimento da cultura porque estamos a promover a cultura portuguesa, estamos a respeitar a história e estamos a elevá-la e a comunicá-la de uma forma... Quer dizer, tudo isto no fundo é conseguido. Temos camadas e camadas de sucesso. Mas como é que se pode ensinar isto e se calhar sensibilizar outras pessoas e mostrar-lhes que é possível de outra forma? Ou há mais Tiagos, ou não haver mais Tiagos. O que é que o Tiago faz mais? Não sei. Porque eu imagino... Eu digo muitas vezes, eu nunca usufruí de nenhum apoio governamental, nenhum apoio, nenhum subsídio. Também nunca tive nem tempo para me dedicar a candidatar-me a essa. Não consegui fazer nada disso. Portanto, mas comecei este projeto quando o nosso primeiro-ministro mandou a minha geração emigrar. Portanto, ou seja, comecei o projeto do zero. Portanto, enfim, com o pelo do cão, como se costuma dizer. E foi essa consciência que eu tive quando fiquei. Espera lá, vou emigrar, vou ficar cá e vou dar o melhor de mim e apostar naquilo que eu gosto, que é de um Portugal português. E foi sempre essa a visão. Portanto, agora, como é que se faz? Com muito trabalho, muita dedicação, uma grande dose de loucura e, enfim, e ter uma visão, enfim, que tenta controlar, enfim, todos os aspectos que possam evitar o sucesso e o insucesso da operação. De estar presente, não é? Dar a cara. E trabalhar. Todos os dias com vontade de trabalhar. E qual é que foi o teu papel, André? Já percebemos que tu és o culpado de tudo isto. Não, mas como é que foi a tua intervenção ao longo desta história, não é? Porque na colaboração desta visão e porque acho que também tens um papel muito importante aí. Eu não diria muito importante, diria mais um papel de apoio em algumas ações. Nós partimos de uma relação de conhecidos, depois transforma-se em amizade, e eu tenho acompanhado a operação ao longo de toda quase a sua história desde que a conheço, sendo que ela já vem de trás, na lógica estudantil, que me recordo bem. Mas neste daily, no dia-a-dia da operação, quer dizer, não estou presente. Naquilo que às vezes trocamos umas ideias, normalmente, quando tu tens uma pessoa que é sonhadora, tentas meter-lhe os pés no chão. É só assim que eu às vezes Tenta. dizer que, pá, não faças isso, deixa de estar quieto. E depois ouço, não, agora vou parar. Mas não é verdade, não vou parar. Portanto, há alguns momentos interessantes, para o bem e para o mal, não é? que vão contando aquilo que é a capacidade de uma pessoa ser resiliente naquilo que é a sua ideia. Ou seja, eu próprio, em determinadas alturas, eu disse, não faças isso. Ok. Não tinha lógica, nem academia de números, nem qualquer tipo de fundamento económico que me permitisse andar com segurança. Há um desconhecido aqui. Tudo isto que está feito vem de uma abordagem do desconhecido. Vem do cabo da passagem do cabo das tormentas. Lá está, é aquela relação com o risco. Ou seja, é a relação que nós temos dos descobrimentos, é a relação do ser português, que perdemos, infelizmente, mas que
Nós descobrimos. Acho que não perdemos, temos aqui um. Não, sim. temos aqui um distúrbio. Como um país, Sim, mas perdemos às um vezes, bocadinho. às vezes parece que queremos fazer tudo como os outros fazem e replicar as ideias dos outros, quando se calhar é exatamente o contrário, não é? Esta questão de avançar quando tudo nos diz. Há muito essa frase, não é? Avançar contra todas as razões e a favor de todos os instintos, no fundo, não é? Isso é que nos fez a nós, de repente, ter um império. E hoje em dia é encontrar a mesma coisa aqui. E se calhar é ver como é que nós, no dia a dia, também podemos fazer isso nos nossos papéis. Portanto, quando o Tiago estava a falar agora, não é? Que havia o desafio da imigrária e todos nós, estejamos no imobiliário ou não, temos fases ou temos amigos que têm épocas de desalento e que põem em causa e que não sabem bem qual é que é o próximo passo. E eu acho que às vezes há uma teimosia muito portuguesa que é eu agora não saio e isto vai ter que funcionar. E eu já encontrei várias pessoas assim nos mais diversos setores. E há um tipo de garra que eu acho que deve ter sido muito parecida com a que existiu noutros tempos, não é? Porque no fundo quem criou o Império foi um punhado de corajosos que depois mudou um país inteiro. E se calhar, e também é no fundo a razão para estarmos aqui hoje é também dar cada vez mais palco a estas pessoas que por teimosia, por loucura, por paixão e com muito trabalho à mistura, não desistem, mas depois o produto final espalha muito mais a nossa identidade e a nossa comunidade. E não se vergam às dificuldades nem a este desconhecido, que é um caos. Não é? A quantidade de entidades que se tem que lidar para, imagino eu, para isto ser possível, quem vê o hoje não tem noção da. Hoje é um dia com bom tempo, não é? Não é um dia de tempestade. E portanto, isso é que é, isso é que é completamente incrível aqui. Houve algum momento no meio desta. Isto é um périplo, não é? Em que de repente aquela ideia do desistir ou chegar-se a uma altura de não se saber mesmo a próxima decisão, como é que foi lidar com isso e persistir, no fundo, não é? Como é que é essa. De onde é que vem essa resiliência? É só teimosia? O que é que depois, o que é que depois faz com que não se desista? Crença no futuro. Ok. Uma confiança inabalável de que vai dar certo. Ok. Com todas as dúvidas à mistura, mas essa é a luz. Nunca tive dúvida. Ok. Nunca tive dúvida. Vai dar certo. Mas é engraçado porque isto, com base em experiência nenhuma no passado. Não, eu nasci num setor, nasci em Fátima, os meus avós tinham um pequeno hotel e cresci lá e, enfim, cresci com os turistas, não é? A tirar cafés, a servir à mesa, a fazer recepção. Trabalhei muito como guia turístico enquanto estava na faculdade, enfim, um contacto que depois, enfim, Ajudou a construir a ajudou, ideia. sem dúvida. Que engraçado. Acaba por haver uma história que nos molda, não é? Aqui, neste caso, no caso concreto, houve acho eu, uma aprendizagem muito fora daquilo que é académico e muito virada para aspectos muito específicos que não são normais de atender na hotelaria, que depois se transformam em ideias e que se executam na prática e que se colocam em prática. Mas isso mesmo que não seja super normal. interessante, porque eu acho que a maioria das pessoas que querem fazer um negócio, que querem construir alguma coisa, acham sempre que se forem ao YouTube ou se forem a manuais ou falarem com alguém, querem falar com. Se calhar quereriam falar com o CEO do Hilton e não com alguém que fez algo na sua área, ou acham sempre que a sua realidade está muito longe da realidade de alguém que pode ter sucesso. E aqui é engraçado porque trabalhando sempre à volta, sempre no ecossistema, mas não como dono, não é? Não como a pessoa que tem mundos e fundos e que pode fazer o que quer, não. É a pessoa que está literalmente a caminhar
e que depois consegue fazer daí o seu caminho, ou seja, Descoberta guiada. e é sem. Eu acho que eu vejo muita gente que trabalha muito bem em Portugal, mas depois acha que lhe falta sempre qualquer coisa. E se calhar não, não é? Se calhar já tem, se calhar tem que transformar o que tem. Claro, é preciso ter bons conselhos, é preciso, a certa altura, obviamente, ter recursos, mas se calhar não nos falta assim tanto para conseguirmos fazer exatamente aquilo que queremos fazer. Não sei se o facto de ter crescido em Fátima e de ser um sítio com tanta fé também ajuda nessa teimosia. Mas é muito curioso ser essa. Há uma. É diferente, não é? Sim, é inabalável, não é? Essa parte é muito. É super interessante. Ok. Próximos passos. Próximos passos. Se tivesses que voltar atrás, atrás não, olhando para a frente, se tivesses que pensar naquilo que acreditas no turismo daqui para o futuro, tencionas consolidar, crescer, travar, qual é a ideia? Neste momento estou muito focado em consolidar a oferta que estamos, enfim, foi pensada e que está neste momento a ser trabalhada. O Palácio das Especiarias já está em ponto repousado, como se costuma dizer. A Casinha das Flores acabou de ficar também. Neste momento estamos a consolidar a Operação Solar dos Poetas. Depois pôr isto tudo a funcionar de forma integrada e ter esta trilogia cultural à disposição de quem nos visita. Ter a história, ter a literatura. No coração do centro histórico de uma das cidades mais bonitas do mundo. Portanto, é esta a minha prioridade, é virar-me para dentro, para a equipa, e é aquilo que eu digo a todas as pessoas, enfim, aos recepcionistas, por exemplo, eu nem digo que eles são recepcionistas, mas eles são anfitriões. E é assim que eu faço questão que eles se sintam como parte integrante da casa, parte integrante de um projeto que, com humildade, mas com, enfim, com os olhos postos no futuro, o projeto pretende ser diferente. De uma forma, como disse há pouco, e não me quero repetir, mas de uma forma que seja altamente valorizada pelos nossos clientes, potenciais clientes, e que, da mesma maneira, não seja fácil de replicar. Portanto, é esta a visão para os próximos passos. É implementar concluir a implementação do nosso Blue Ocean. Ok. Acho que não tenho mais. Tens mais alguma? Eu só tenho. Tens mais uma? Mas vamos ver se esta pergunta é válida. Quando é que fica a Nau no Tejo? Lá está o André a dizer segredos. Não sei se fica a pergunta. É um sonho muito antigo, esse sonho remonta a 2017. Tenho o e-mail guardado que enviei para o meu banco na altura, pensava que ia conseguir fazer tudo até 2019, mas estamos em 2024 e ainda não se proporcionou essa possibilidade. Não é uma nau, a ideia é maior, portanto, em termos realmente ali uma frota visitável dos barcos que mudaram o mundo, né? Das naves espaciais do século XVI, XV e XVI, que construíram um mundo globalizado nos quais hoje vivemos. Portanto, é uma visão que eu gostaria mesmo muito de implementar. Eu tive esta ideia nos meus 20 anos, fazia jogging sempre à beira-rio e na altura já gostava bastante de história, etc. Portanto, como é que Lisboa, que é uma cidade tão bonita, que tem caravelas em todo lado, é nas calçadas, é no símbolo da Câmara, da cidade, enfim, e
vem a Lisboa, um turista vem a Lisboa, não pode visitar uma caravela porque não há para visite. Não há uma caravela, não há uma nau, não há... Mas espera, então, mas se houvesse em Lisboa uma frota, né, que até pode ser uma réplica da frota que mudou o mundo, não é? Que fez a descoberta do caminho marítimo para as Índias. Se houvesse essa frota visitável no Tejo, mesmo sendo uma réplica, poderia ser uma frota que fosse sede de museus, que fosse sede de startups, lá está, Ligadas à ao inovação, mar, à inovação marítima. e que fosse também Escola. hoteleira, escola, enfim, podemos ter ali no Tejo, que Uma tem um comunidade. estuário lindíssimo, devolver à cidade algo que é dela por direito, não é? É dela, tá? É o símbolo da cidade. Então porquê é que não está lá? Porquê é que não existe? Vamos pô-lo lá, ok? Portanto, esta era uma das coisas que eu gostava muito. Não sei se terei algum dia capacidade para o fazer, mas acima de tudo, e porque amo a minha cidade, não me importa nada que seja eu ou que seja outro, por isso é que estou aqui a partilhar este segredo, digamos assim, ficarei feliz que isso seja feito. Ficarei mesmo feliz. É uma coisa que vai ter que fazer parte do futuro da cidade. É o museu, no fundo, é o monumento. Museu vivo. É a história que Lisboa não tem. É a única coisa que Não é? não tem. Isso é inacreditável. E o que eu gostava também, não é? Estamos aqui a falar dos clientes de fora valorizarem a nossa história, é que nós próprios começámos este podcast a falar nisto, não é? Que passámos muitas vezes nesta rua e não sabíamos o que aqui estava. E eu acho que muitas vezes toda a gente tem rotinas muito exigentes e não sabe a própria história da cidade, do país, ou não contacta com ela. E eu sobretudo gostava quando as coisas têm este cuidado e também são produtoras do país, eu gostava que também fossem muito gostadas por nós. Eu acho que às vezes nós ainda temos muito essa questão que é, parece que primeiro os outros têm que gostar e depois nós damos valor. E se calhar eu acho que o grande objetivo, para além de todas as questões técnicas que aqui falámos, o que eu gostava mesmo que saísse deste episódio é que houvesse uma genuína curiosidade, não apenas pelo trabalho do Tiago, mas mesmo por aquilo que foi aqui construído e por aquilo que é possível fazer, que nós gostemos mais de nós, não é? Que depois de toda a teimosia, que depois de toda a resiliência, que no fundo nós possamos ter um genuíno orgulho naquilo que somos e que possamos ver que o turismo não tem que ser sinónimo de destruir a cidade, mas sim de conservar e de potenciar a cidade. Eu estou muito impressionada, portanto, espero que consigamos transmitir. Pegando nessa palavra, nessa frase, o turismo não tem que ser sinónimo de destruir Lisboa, mas tem que ser sinónimo de elevar Lisboa ao seu expoente máximo e torná-la exportadora de Portugal para o resto do mundo. Pois. Portanto, os turistas, as pessoas que nos visitam têm que vir cá e têm que ficar a saber algo de nós e levar isso com elas para o país delas. Levar os vinhos, levar os pastéis de nata, levar os nossos livros, levar os nossos, enfim, a nossa mensagem em termos de históricos, não é? Ficarem a saber, Portugal, os americanos vêm aqui que já representam já quase 40% dos nossos... Eles nem sabiam que Portugal é um país, quer dizer, saem daqui a dizer, espera aí, a independência dos Estados Unidos foi brindada com vinho português. Vinho português, a independência foi brindada. Vamos beber vinho português. Enfim, sim, vamos pegar na história e pôr lá a faturar. Claro. No fundo, é isto. Ok? Mas com paixão, com carinho, com amor e torná-la não apenas um livro fechado, cheio de poeira, mas uma produtora de futuro. É isso que a missão principal que a história tem que ter no nosso país, é produzir futuro. Claro. E tem um potencial, se calhar no mundo inteiro, sim, não há país que tenha este potencial. Com esta dimensão. Peguem as duas coisas, turismo, história e juntem. É isso que nós temos que fazer. Fazer o oposto no meu sentido, na minha maneira de ver as coisas, não faz grande sentido. Para já nem me dá vontade, não me dá pica, mas não me apaixona, digamos assim.
Mas também analisando as coisas, isto é o que faz sentido. É juntar estes dois condimentos e pô-los a trabalhar juntos. Não é? Introduzindo os locais, as pessoas. Cá estão. Integrando a comunidade, porque esse também é um Sim. propósito. Sem dúvida. Porque aí está o legado. Claro. Então, respeito pela história e está a história futura. Só assim é que funciona. Porque a história não pode ser contada pelo operador, tem que ser contada pelas pessoas da cidade. Exato. Senão não é legítimo. Claro. É brilhante, sim senhora. Incrível. Tá? Já percebi porque é que viemos cá hoje. Está feito.